porque você trouxe uma informação que é curiosa sobre o desempenho do Red Bull Bragantino no segundo turno, indicando a chance de, se mantiver essa toada, claro que não é fácil, né? A gente está falando de 38 rodadas, 19, metade disso é bastante coisa, mas como o melhor time do segundo turno, 74% de aproveitamento nessas 9 primeiras rodadas, em contraponto o Botafogo com apenas a 10ª campanha do retorno, com 44% dos pontos conquistados. Se mantiver esse desempenho, seria um desempenho de time que desempenho para ser campeão, a 74%. O problema é manter isso em 19 rodadas. Você acredita que vai conseguir esse Red Bull Bragantino, Rodrigo? Então, é importante dizer que o que eu coloquei aí é uma projeção. Se o Red Bull tiver o mesmo desempenho que ele teve nesse segundo turno até o final e o Botafogo tiver o mesmo desempenho até o segundo turno. Não é uma previsão. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que é uma projeção. O Botafogo precisa melhorar um pouco o rendimento dele no segundo turno para garantir o título. Porque se ele, com o rendimento atual, ele chegaria a 72 pontos. Essa pontuação tradicionalmente não garante título no Campeonato Brasileiro. Você tem que chegar a 75. Então o Botafogo precisa melhorar um pouco, não é muito. Se colocar a gente uma projeção de 10 jogos aqui, o Botafogo precisa ganhar uns 5 jogos e empatar 1 ou 2. Eu acho que com isso vai ser difícil ele ser superado, porque vai exigir do Red Bull e do Flamengo campanhas quase perfeitas. E aí é muito difícil conseguir. O Red Bull tem um desempenho muito bom, 74%, é um ótimo desempenho, um desempenho de campeão esse do segundo turno, porém abaixo do Botafogo no primeiro turno, que foi acima de 80%, né? Se ele conseguir manter, se ele mantiver esse parâmetro, ele vai a 74 pontos, ele obriga o Botafogo a melhorar em relação ao que jogou até agora no segundo turno. Então eu acho que é um indicativo para a gente mostrar assim, olha, qual é a ameaça para o Botafogo? O Botafogo é favorito. Se ele cumprir ali uma coisa de 50%, eu calculei ali, olha, se o Botafogo tiver um desempenho ali 55% e tal, dificilmente ele perde o título. Mas se ele tiver esse desempenho de 44%, ele está ameaçado. Então depende muito do desempenho do Botafogo. E aí você diz, óbvio, tem o Red Bull e o Flamengo e tal, para ver se eles vão conseguir manter o que eles têm até agora. Mas eu acho que passa muito pelo Botafogo. Se o Botafogo tiver uma melhora, ele ainda tem uma grande vantagem. Mas, se ele não tiver uma melhora, se ele continuar com um rendimento desse no segundo turno, que é bom lembrar, tem uma parte dos jogos do Bruno Lage, aquelas derrotas seguidas, depois o time deu uma melhorada quando entrou o Lúcio Flávio, dos últimos 3 jogos do Botafogo com o Lúcio Flávio, foram 2 vitórias e um empate, né? Então, já teve alguma evolução do Botafogo, a gente tem que ressaltar isso aqui. Mas, considerando o turno todo, é um turno fraco do Botafogo. Ele precisa encaixar aí. Põe aí, se o Botafogo ganhar 5 dos 10 jogos e conseguir uns 2 empates, dificilmente tiram o título dele. É um desempenho completamente possível, levando em consideração a força que o Botafogo ficou no primeiro turno durante muito tempo com 100% de aproveitamento, até perder para o Flamengo no clássico no Newton Santos, no tapetinho, como gosta de chamar a sua torcida. E a nossa audiência pode votar na enquete que está no ar. Quem você acha que tem mais chances de alcançar o Botafogo no Brasileirão? Qual desses 4 aqui? Ou se você achar que é outro, pode mandar no chat. Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras ou Red Bull Bragantino? Citamos esses 4 porque são os imediatamente abaixo do Botafogo. Red Bull Bragantino 52, 7 abaixo nesse momento. O Flamengo com 50, 9 abaixo neste momento. O Palmeiras com 47, 12 abaixo neste momento. E o Atlético Paranaense com 45, 14 abaixo neste momento. Se você tivesse que... Se você tivesse... Não, eu vou te perguntar. Quem você vota nessa enquete, Rodrigo Matos? Eu voto no Red Bull. Acho que é o que tem tido o desempenho mais consistente nesse segundo turno. O Flamengo agora deu uma recuperada com o Tite e tal, mas ainda é um início de trabalho. Acho que pode até engatar. A gente sabe que tem essa coisa do Flamengo deixou chegar, né, arrancadas no final. Mas eu ainda voto no Red Bull porque eu acho que já vem o futebol mais consistente há mais tempo. Então, não sei se vai manter esses 74%, mas eu acho que pode engatar ali pelo menos um desempenho de 70%, 67%, algo nesse sentido. O Flamengo conquistou 2/3 dos pontos, né? 66,7% do segundo turno. Agora, a tabela do Botafogo, olhando aqui, ela tem alguns pontos mais fáceis, mas ela tem jogos bem difíceis, né? Pega Palmeiras,
em casa, mas pega o Palmeiras, pega a Red Bull fora, tem clássico contra o Vasco fora, pega Fortaleza fora e agora não vai estar desfalcado, e tem um fator psicológico, né. O Botafogo não joga nessa rodada, se o Flamengo e o Red Bull ganham, se aproximam do Botafogo, aí falava assim: "Ah, mas o Botafogo tem um jogo a menos", mas aí fica aquela coisa de que a vantagem diminuiu, né. O PVC falou exatamente disso aqui ontem com a gente no de primeira, sobre esses adiamentos criarem um gap de você ver no retrovisor o seu concorrente aumentar, mesmo que não esteja com o mesmo número de jogos. Mas, evidentemente, mesmo que inconscientemente, isso deve gerar uma certa É que nem o cara que pressão bate o segundo inconsciente. pênalti. Quando o time tem a Exato. sequência de pênaltis, aí bate o primeiro e o segundo. Os pênaltis são iguais, você tem as Sim. mesmas chances, mas o que bate primeiro, quando ele faz o gol, ele joga uma pressão absurda pra você. Inclusive tem uma estatística aí dos caras que são super estatísticos, de que, em geral, o time que bate primeiro o pênalti ganha Eu já mais vi as isso. disputas do que o que bate o segundo. Sim. Então, tem esse fator. Eu É um já vi fator essa psicológico. estatística também, já ouvi falar e porque assim, no caso do pênalti, quem vai em segundo, se o primeiro evidentemente converte, é só aquela coisa, se você fizer a tua obrigação, que é É, marcar, você só empata. Você não está fazendo nada mais, você só é, empatou, você só igualou, você é, não fez mais nada. Você só é, manteve a disputa viva. Então é aquilo, a pressão está toda no que vem na sequência. Claro, se erra, evidentemente, o que já vem já vai um pouco mais relaxado, mas também tem uma pressão, tipo assim, pô, tem que fazer minha parte. O cara deu é, a chance aqui, deu a brecha. Tenho que é. fazer. Então, tem os dois lados dessa moeda aqui no chat. O Gustavo está dizendo assim: sou rubro-negro e ainda acredito que dá para virar. Mas prefiro perder o campeonato para o Botafogo do que para o Red Bull Bragantino. Curiosa Não, essa opinião surpreendente do a Gustavo opinião aqui dele. no É, chat. O Cláudio Vasconcelos está achando que o Botafogo precisa de um técnico com mais experiência no Campeonato Brasileiro. Aí acho que pensando em 2024. Para agora, acho não, aí é informação, tá? Conversando sim. até com pessoas do Botafogo, o planejamento para agora é Lúcio Flávio e Carli para até o final do ano. Essa já era, inclusive, a expectativa quando eles fazem a troca, a saída do Bruno Lage, já tinha uma expectativa de que seria assim. Depois dos dois jogos, então, do primeiro jogo já, depois contra o Fluminense, já se firmou esse pacto e essa decisão foi tomada no bastidor do Botafogo e eles vão com o Lúcio Flávio e o João Carlos, o que me parece completamente razoável, né? Você agora, faltando 10 jogos com o time na liderança, não faz sentido mudar agora. Né? E quem que vai É, querer pegar isso agora assim também, na é, loucura? Claro que todo não, mundo vai querer, quero assinar aqui meu nome, campeão brasileiro, mas você vai tirar o Lúcio Flávio que tá dando certo, não faz nenhum sentido. é. E o Júnior Santos falou com a gente semana passada, né, de como ele recuperou ali o DNA do que era o Botafogo, que jogou em transição, mais contra-ataque e tal, e que aí, por isso, ele entende ali que teve uma retomada aí de atuações de Botafogo, que estava meio perdido, né, na mão do Bruno Lage. Na nossa enquete aqui inicialmente, a maioria está votando com você, Rodrigo. Red Bull Bragantino, quase 65% dos votos. Na sequência vem o Flamengo com 30%, o Atlético na penúltima com 5% e o Palmeiras só com 1%. O Palmeiras está um momento difícil. A gente estava falando agora há pouco com o Flávio, conseguiu essa vitória sobre o Curitiba e deu uma leve respirada. Mas o Flamengo com o Tite, de qualquer forma, mesmo se não for para buscar título, no que ele chegou para fazer, que é inicialmente a ideia, né? Que é carimbar a vaga na fase de grupos da Libertadores, até aqui está cumprindo. 2 jogos, 2 vitórias. Claro que a briga ainda está muito forte, ainda tem muita coisa para acontecer. Como é que você vê esse início do Tite no Flamengo, Rodrigo? Muito bom, eu acho que dentro do esperado, né, Razão. Assim, o que a gente vê de qualidade do Tite? Ele tem capacidade de organizar times rápido. Isso ele já tinha provado quando ele assumiu a seleção, e no primeiro jogo ele já tinha um time mais organizado do que era o time anterior, né. E ele começa organizando os times dele pela defesa, não que ele seja um técnico defensivo, pelo contrário, nos últimos 10 anos ele tem sido um técnico ofensivo, mas ele começou arrumando o que era um problema ali do Flamengo. Quais as diferenças do que ele está fazendo para o anterior? O Flamengo hoje marca atrás da linha da bola, quando o outro não faz tanta marcação-pressão como antes, faz 2 linhas de 4 e sobram 2 ali na frente. Você tirou nisso jogadores como Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro ou Gabigol e Everton, quando entra, porque ele troca ali. E aí esses jogadores não têm que correr tanto mais para marcar, então o time se torna mais sólido. Se você for pensar nas 2 vezes o Flamengo saiu em vantagem, tanto contra o Cruzeiro quanto o Vasco, e depois que fez o gol, conseguiu transformar o jogo num jogo mais morno,
Não que no jogo contra o Vasco foi um jogo equilibrado e o Vasco teve chances de gol. Inclusive explorou falhas ali a defesa não funcionou perfeitamente. Foi um jogo bem equilibrado, o Vasco podia ter ganho, o Flamengo podia ter ganho, acabou ganhando o Flamengo. Mas ele tem essa característica de tornar o time mais consistente, mais organizado. Aí todas as trocas também no segundo tempo são organizadas. Agora o Everton Cebolinha é o reserva do Bruno Henrique, que cobre mais à esquerda. O Gabigol é o reserva do Pedro. E o Everton e a Arrascaeta ali revezam, né? Entre eles. Então ele já faz tudo no Tite. Ele olha o jogo, vai trocando de posição um e o outro. Tem uma lógica. Ele transformou o Flamengo numa coisa mais lógica. E antes o time era muito imprevisível. Fazia um jogo bom e 3 ruins, completamente bagunçado. O Tite trouxe previsibilidade, né? A titibilidade é a previsibilidade, né? Você transformou e vai assim, ó, vamos começar aqui a organizar a casa. Aí organizou a casa, melhorou na bola parada. Então, eu era o que eu estava esperando. Não sei se as pessoas estavam esperando que o Flamengo fosse virar o Ajax da década de 70 em 5 jogos, eu acho que elas não estavam fora da realidade. Assim como se fossem esperar que ele fosse muito defensivo, também não. Acho que ele transformou o Flamengo numa coisa mais organizada, mais previsível. Agora, tem muita coisa para evoluir, não é um time pronto. Vai jogar de forma mais consistente. Se vai ser suficiente para chegar no Botafogo, eu acho difícil. Mas descartar, no domingo ali, depois do Clássico, na empolgação, o Arrascaeta já estava falando que o time não briga por Libertadores, nesse clube aqui a gente tem que brigar por título. Tá certo ele em usar o discurso e motivar e tal. Alguma chance tem. Mas eu acho que o início dele é muito bom por transformar o Flamengo num esquema mais previsível, mais organizado, perceber quando tem problemas, não ficar de cabeça baixa correndo pelo campo, olhando para baixo, que nem um catatônico, como fazia o Sampaoli, enfim, e interferir no jogo. Olha, tem um problema de posicionamento aqui, um problema lá do outro lado. Ele acerta, troca, ele já inverteu várias vezes a posição dos jogadores. E aí, isso foi uma evolução. Mas não é um timaço, né? Vamos lá. Já conseguiu fazer o time passar 2 jogos sem sofrer gols, né? Nas vitórias sobre o Cruzeiro, sobre o Vasco, 2-0 fora no Mineirão e 1-0 contra o Vasco no Maracanã. Um ótimo jogo, com o melhor público muito bom do campeonato jogo. aí. Dos dois lados. O Vasco jogou um muito bom jogo também, né? Sim. Poderia ter feito até gol, vencido o jogo, não seria nenhum absurdo. O que só comprova dentro de campo que o Ramon Dias tem falado nas coletivas. O Vasco vai competir e está competindo contra o que ele mesmo falou. É o melhor presupuesto, o maior orçamento da Série A, que é o Flamengo. Ele consegue bater de frente e não seria absurdo realmente ter conquistado um resultado melhor. Eu gostei do comentário aqui da nossa botafoguense, a Cristal, que está sempre na audiência com a gente aqui no chat. Ela falou assim: faltou a opção ninguém nessa enquete. Verdade. Poderia ter a opção ninguém na nossa enquete sobre quem vai conseguir alcançar ou não o Botafogo. Eu acho que essa é a que vai ganhar, tá, Cristal? Acho que essa que vai ficar realmente... Eu acho que os botafoguenses estão bem otimistas. Eu saí do jogo Flamengo e Vasco depois e passei por vários lugares, parei num lugar ali para comer, até conversei com vários botafoguenses e todos não estavam super preocupados, não. Estavam bem otimistas, digamos assim. Diferente do clima quando estava com o Bruno Lage, né? Isso mudou completamente. A minha percepção, por exemplo, eu conversei com 2 ou 3 pessoas. Óbvio que não é a representatividade da torcida inteira, né? Mas estavam bastante otimistas. Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, de meio de semana, começando então amanhã com vários jogos importantes. E aí o Botafogo só olhando aqui, né? No controle ali, secando todo mundo, porque teve seu jogo adiado. Tem esse fator psicológico para a gente ver como é que vai ser administrado.